Domine suas emoções. Transforme raiva em poder. Você já percebeu algo perturbador? Sua raiva está consumindo sua vida. Ela corrói sua concentração quando você mais precisa de foco. Sabota relacionamentos que levaram anos para construir. Consome horas preciosas que nunca mais voltam. E o pior, você sabe que está errado, mas não consegue parar. Mas e se eu te disser que essa energia não precisa ser sua inimiga? Que ela pode ser redirecionada, moldada, transformada em força concreta que gera resultados reais? Hoje, você vai aprender 9 estratégias estoicas que transformam raiva em poder. Não é mágica motivacional que evapora no primeiro problema. É treino disciplinado. Não é repressão que te faz explodir depois. É escolha consciente. Marco Aurélio escreveu algo que muda tudo quando você entende de verdade. Você tem poder sobre sua mente, não sobre acontecimentos externos. E essa única frase contém o segredo completo de como transformar a energia mais destrutiva em combustível para conquistas. Vou te mostrar exatamente como fazer isso nos próximos minutos. 9 estratégias claras, do julgamento que distorce os fatos até a resiliência que te faz recomeçar. Cada uma com conceito direto, exemplo real de gatilho, exercício prático que você pode fazer agora e uma frase curta para fixar na memória. E antes de começar, se você quer aprender a canalizar sua raiva em vez de ser destruído por ela, inscreva-se no canal agora e deixe seu like. Isso ajuda mais pessoas a terem acesso a esse tipo de conteúdo que pode transformar completamente a relação delas com as próprias emoções. E deixa nos comentários, de que cidade você está assistindo? Adoramos saber até onde esse conhecimento está chegando. Agora, vamos à primeira estratégia. Pare, observe, reavalie. A primeira estratégia é treinar seu julgamento. Na prática estoica, você tem um tribunal interno que decide se algo é bom, ruim ou indiferente. A maior parte da raiva nasce quando esse tribunal condena rapidamente sem avaliar as evidências. O colega que falou secamente virou desrespeito intencional. A fila demorou e virou humilhação pessoal. O motorista te cortou e virou ataque direto. Epicteto nos lembra algo fundamental. Não são os eventos que nos perturbam, mas as opiniões que formamos sobre eles. Seu trabalho é ensinar o tribunal a considerar alternativas antes de condenar. Imagine a cena. Seu chefe te critica na frente da equipe inteira. O primeiro impulso é um calor subindo no peito, o tom de voz querendo explodir, a narrativa interna já preparando uma vingança verbal. Treinar o julgamento é interromper essa cadeia antes que ela ganhe força destrutiva. Exercício imediato que funciona. Quando sentir o primeiro sinal da raiva subindo, o aperto no peito, a fala que ferve na garganta, pare e conte até 3. 1 segundo para perceber o que está acontecendo. Outro para avaliar a situação com distância. O terceiro para escolher conscientemente como agir. Em silêncio, formule uma hipótese neutra sobre o que aconteceu. Talvez ele estivesse cansado. Talvez a crítica foi sobre o trabalho, não sobre mim como pessoa. Repita essa hipótese em voz baixa. Respire profundamente 3 vezes seguindo o ritmo. Inspire contando 4, segure contando 2, expire contando 6. Você acabou de reduzir a reação impulsiva e abriu espaço para a ação inteligente. Frase para fixar. Antes de condenar, considere hipóteses. Mude seu discurso interno. A segunda estratégia é mudar o que você repete para si mesmo. O que você repete internamente se torna sua rotina mental automática. Quando a raiva aparece, a linguagem que você usa com você amplifica ou diminui o incêndio. Se você pensa, sou desrespeitado, preciso rebater com força, a raiva cresce exponencialmente. Se você diz, isso dói, mas posso usar essa energia para resolver o problema, você a transforma completamente. Marco Aurélio escreveu que a mente controla seu destino. A linguagem é o leme que direciona essa mente.
Pense na imagem do espelho. Você fala consigo e se vê refletido nessas palavras. Um parceiro pergunta algo com tom ríspido deliberado. A voz interior já ensaia uma resposta cortante e agressiva. Trocar essas frases internas é estancar o fogo antes que ele se espalhe. Exercício prático imediato. Escolha 3 frases substitutas que você vai ensaiar agora mesmo. Diga-as em voz alta, com intenção real. Isso me incomoda, vou entender antes de reagir. Posso usar essa energia para focar numa solução concreta. Hoje, eu decido agir com clareza, não com calor emocional. Repita cada frase 3 vezes seguidas. Ao longo do dia, quando a raiva surgir, coloque uma dessas frases na boca antes de responder. Frase para fixar: mude a frase, mude a reação. E antes de seguir para a próxima estratégia, preciso fazer uma pausa importante aqui. Se você está assistindo até agora e reconheceu pelo menos uma situação onde sua raiva te domina completamente, sabe exatamente o quanto isso drena sua energia. Existe algo te mantendo preso nesse ciclo destrutivo. Talvez você viva adiando conversas difíceis que precisa ter, deixando projetos importantes para depois, fugindo de decisões que sabe que precisa tomar agora. Se você se sente travado na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para ter acesso a uma aula gratuita e completa que vai te ajudar a superar a procrastinação e transformar seus sonhos mais ousados em realidade. Entre para o grupo VIP do WhatsApp e receba a aula agora mesmo. Porque reconhecer o problema sem agir é só entretenimento vazio que não muda absolutamente nada, e você não chegou até aqui para se entreter. Assuma responsabilidade pela sua vida. A terceira estratégia é assumir responsabilidade absoluta. Raiva muitas vezes nasce do hábito de transferir poder para fora. Se fulano não fizesse isso, eu não estaria assim irritado. Essa narrativa cria vítima e alvo, mas nunca solução. A prática estoica é simples e dura. Foque no que depende exclusivamente de você. Não é negar a injustiça que aconteceu, é recuperar a agência sobre sua própria vida. Quando você assume responsabilidade, a raiva perde o peso do ressentimento crônico e vira combustível para a ação produtiva. Exemplo concreto: você chega em casa depois de um dia difícil e encontra bagunça esperando por você. A raiva sobe instantaneamente e a tentação é explodir com quem deixou aquilo. Em vez disso, faça uma microação que devolva ordem e dignidade ao ambiente. Arrume a mesa, coloque uma roupa limpa, prepare um copo d'água gelada para você. Esse pequeno ato afirma: eu respondo, eu escolho, eu lidero minha vida. Exercício prático para hoje. Faça um ato de responsabilidade que durará no máximo 5 minutos. Arrumar a cama pela manhã, responder um e-mail atrasado, organizar uma pilha de papéis. Ao terminar, respire fundo e observe a ansiedade diminuindo. Frase para fixar: lidere sua vida com pequenas decisões. Acesse sua força interior. A quarta estratégia é acessar a força que já existe dentro de você. Muitas vezes você procura validação externa para se recompor depois de uma explosão. Aplauso, reconhecimento, justificativa de outras pessoas. E quando isso não chega, a raiva explode com ainda mais intensidade. Os estoicos lembravam constantemente que a verdadeira autoridade mora dentro de você. Estabilidade emocional, coragem para agir e propósito claro não dependem do olhar alheio. Visualize a metáfora do iceberg. O que você vê na superfície é a raiva visível, mas a maior parte da sua força está abaixo da linha d'água, silenciosa e sólida. Exemplo concreto: um comentário depreciativo de uma pessoa distante te ativa emocionalmente. Em vez de correr atrás de explicação ou validação, pratique uma ancoragem interna. Exercício de ancoragem que funciona. Feche os olhos por 30 segundos, coloque a mão no peito, sinta o batimento cardíaco. Lembre-se de um momento específico em que você foi competente e calmo. Talvez uma entrega importante no trabalho, uma conversa difícil que terminou bem. Traga essa sensação ao presente e diga em voz baixa:
Tenho recursos internos. Abra os olhos e escolha uma ação pequena que confirma essa força. Enviar uma mensagem clara, terminar uma tarefa pendente ou simplesmente não responder impulsivamente. Frase para fixar. A força que você busca fora já mora em você. Solte o que não faz sentido. A quinta estratégia é soltar cargas desnecessárias. Há sacos de areia emocionais que você carrega todos os dias. Expectativas irrealistas, rancores antigos que nunca foram resolvidos, relações que drenam energia sem reciprocidade alguma. Esses pesos mantêm a chama da raiva acesa constantemente. Soltar não é desistir de tudo que importa. É decidir conscientemente o que merece seu investimento emocional limitado. Imagine que você tem um baú cheio de objetos antigos. Alguns são úteis e valiosos, outros só ocupam espaço precioso. Ao abrir, você decide o que manter e o que doar definitivamente. Exemplo prático: aquela amizade que sempre vira drama e depois te deixa emocionalmente exausto. A promessa que você inventou de ser sempre compreensivo, mesmo quando é claramente abusado. Exercício prático direto. Pegue um papel e escreva, em 5 minutos cronometrados, uma lista de cargas que alimentam sua raiva diariamente. Ao lado de cada item, anote uma ação mínima para soltar. Limitar contato a uma vez por semana. Estabelecer um limite claro na próxima conversa. Delegar uma tarefa que não precisa ser sua. Comprometa-se com uma dessas ações essa semana sem falta. Frase para fixar: menos bagagem, menos fogo. Comportamentar sua mente. A sexta estratégia é organizar a mente através de rotinas simples. A desordem mental cria espaço fértil para reações impulsivas destrutivas. A rotina cria caminhos neurais que permitem resposta consciente em vez de reação automática. Uma revisão diária simples, feita com disciplina brutal, evita que pequenas irritações cresçam até explodirem violentamente. Pense na revisão noturna como limpar a mesa antes de dormir. Você olha o dia inteiro, identifica padrões que se repetem e decide pequenos passos para o amanhã. Exemplo concreto: você percebe que no final do dia seu nível de irritação sobe drasticamente por causa do acúmulo de tarefas inacabadas. Exercício prático que transforma. Reserve 5 minutos antes de dormir para responder 3 perguntas no caderno. O que corrijo amanhã de manhã? O que eu devo delegar para outra pessoa? O que preciso perdoar em mim para seguir em frente? Anote uma ação clara e específica para o dia seguinte. Frase para fixar: uma mente arrumada reage menos e age mais. Ordem nas finanças reduz raiva. A sétima estratégia pode surpreender alguns. Ordem nas finanças reduz gatilhos emocionais. A estabilidade financeira não é luxo distante. É condição básica para reduzir gatilhos constantes, cobranças inesperadas, ansiedade sobre o futuro, discussões evitáveis sobre dinheiro. Ter um plano simples e realista diminui a sensação de estar completamente à mercê do mundo. E isso reduz explosões emocionais violentas. Exemplo direto: um erro bancário pequeno, um gasto inesperado, uma conta atrasada. Cada um pode virar uma tempestade emocional se sua base financeira for completamente precária. Exercício prático para hoje. Por 15 minutos, olhe seu extrato bancário com honestidade. Anote 3 números essenciais: quanto você tem disponível, quanto deve atualmente, quanto pode poupar este mês. A regra prática funciona assim: comece separando de 1 a 10% para a segurança futura. Se 10% é impossível agora, comece com 1% sem falta. O importante é criar o hábito consistente. Priorize pagamentos essenciais e crie um item pequeno para imprevistos inevitáveis. Frase para fixar: ordem nas finanças, ordem na cabeça. E me conta aqui nos comentários, qual dessas estratégias você mais precisa aplicar na sua vida agora? Quero saber qual você vai começar a praticar primeiro. Haja onde sua ação tem efeito. A oitava estratégia é concentrar energia onde você tem controle real. Raiva tende a nos empurrar para grandes gestos dramáticos, que parecem satisfazer o impulso momentâneo, mas raramente resolvem o problema de verdade. A sabedoria estoica é cristalina. Concentre-se no que depende exclusivamente de você.
A disciplina de canalizar energia para tarefas concretas transforma a frustração paralisante em produtividade mensurável. Visualize um cozinheiro que, vendo um prato errado sendo servido, não xinga a cozinha toda aos gritos. Ele ajusta sua estação com precisão, corrige o erro especificamente e segue trabalhando. Exemplo prático: você descobre uma injustiça clara no trabalho que te deixa furioso. Em vez de explodir publicamente, identifique 3 ações que estão completamente no seu alcance: documentar o ocorrido com datas e fatos, conversar com quem precisa ouvir de forma objetiva ou melhorar um processo para que não ocorra novamente. Exercício prático imediato. Faça agora a lista das 3 próximas ações que dependem exclusivamente de você, cada uma com um prazo máximo de 24 horas. Escolha a primeira da lista e a realize antes do dia. Frase para fixar: gaste sua raiva em ação útil. Raiva, quando mal direcionada, vira punição cruel contra si mesmo. Quando bem usada, vira sinal claro de que algo precisa mudar. A prática estoica valoriza profundamente a repetição do recomeçar. Tropeçou, levante imediatamente. Errou, corrija com humildade. Caiu, aprenda a lição. Exemplo cotidiano que todos reconhecem: uma discussão com alguém querido que saiu completamente do controle. Você se arrepende profundamente, tenta consertar e falha novamente. Em vez de se afundar em raiva pela própria falha, pratique o recomeço disciplinado. Peça desculpas específicas, proponha um reparo concreto e mensurável, comprometa-se com uma mudança prática e curta no comportamento. Exercício prático transformador. Crie uma rotina de recomeço com 3 passos rápidos que você fará sempre que perceber que foi dominado pela raiva. Respirar por 60 segundos completos, escrever um parágrafo objetivo sobre o que aconteceu, escolher uma ação corretiva. Faça esses 3 passos na próxima vez que explodir sem falta. Frase para fixar: cada recomeço te fortalece. Ao longo dessas 9 estratégias, há uma linha invisível que as conecta todas. A raiva não é um inimigo a ser expulsado violentamente. É um motor poderoso que precisa de direção consciente. Transformar raiva em poder significa construir rotinas diárias, refinar o julgamento constantemente, reescrever o diálogo interno e, acima de tudo, agir onde seu ato tem efeito real. Em cada exemplo apresentado, o chefe que critica, o parceiro que provoca, o colega que manipula, o caos financeiro que sufoca, a diferença brutal entre destruição e construção está na pausa deliberada seguida de uma ação escolhida. Antes de seguirmos adiante, faça um teste simples comigo agora. Feche os olhos por 10 segundos. Traga à mente a última vez que ficou verdadeiramente irritado a ponto de explodir. Note onde no corpo essa raiva se aloja fisicamente. Não julgue essa sensação, apenas observe com curiosidade. Agora, respire profundamente 4 vezes, com intenção clara de soltar a tensão. Abra os olhos devagar. O espaço que apareceu entre sentir e agir é exatamente o seu poder real. Essa margem pequena é onde a disciplina se constrói dia após dia. Provavelmente, você sente que precisa de algo mais prático ainda, algo que possa incorporar nos dias difíceis que virão. Então, aqui vai uma micro-rotina que sintetiza tudo e que você pode usar imediatamente. Pausa, respire, reformule, haja. Pausa. Pare completamente quando sentir a chama subindo. Respire. 4 respirações longas e profundas para reduzir o impulso químico. Reformule. Diga uma frase neutra ou construtiva que você já escolheu previamente. Haja. Execute uma pequena tarefa que devolve ordem ou aproxima uma solução concreta. Se fizer esse ciclo 3 vezes por dia durante uma semana inteira, você começará a perceber mudanças concretas e mensuráveis na frequência e na intensidade das explosões emocionais. Eu não prometo que você nunca mais vai sentir raiva intensa. Ninguém pode prometer isso, e seria falso tentar. O que eu garanto é que, com prática consistente e disciplinada, você pode escolher conscientemente o destino dessa energia poderosa.
Ela pode te empurrar para brigas destrutivas e arrependimentos dolorosos, ou pode te impulsionar para foco laser, treino físico intenso, conversa produtiva que resolve, criação de valor real. A diferença absoluta é treino diário. Epicteto ensinou algo que se aplica perfeitamente aqui. Não são os eventos que nos perturbam, mas as opiniões sobre eles. Quando você domina o julgamento através desses 9 hábitos disciplinados, a raiva perde o poder destrutivo sobre você. Ela continua surgindo, porque você é humano, mas sua resposta muda completamente. E aos poucos, essa energia se transforma em foco cristalino, disciplina férrea e resultados tangíveis. Agora que você tem as 9 estratégias completas na mão, o desafio real começa. Teoria sem prática é só entretenimento vazio, que evapora no primeiro sinal de pressão real. Faça um compromisso simples e público agora. Deixe nos comentários qual dessas 9 estratégias te impactou mais profundamente e qual você vai começar a praticar amanhã de manhã. Compartilhe este vídeo com alguém que está sofrendo com explosões de raiva e precisa aprender a transformar essa energia. Porque conhecimento que não se espalha não vale absolutamente nada. E, principalmente, pratique com consistência brutal. Escolha 3 estratégias agora mesmo. Escreva num papel quais são especificamente e comece o treino amanhã de manhã sem desculpas. Em alguns segundos, vai aparecer um vídeo essencial na tela que vai aprofundar ainda mais esses conceitos práticos de controle emocional. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso, porque você não veio até aqui para se entreter com teoria bonita. Você veio para dominar suas emoções e transformar raiva em poder real. A escolha sempre foi exclusivamente sua. Agora depende só de você decidir se vai construir essa disciplina ou se vai continuar sendo dominado por uma energia que deveria trabalhar a seu favor. E lembre-se sempre, poder verdadeiro não é a ausência de emoção, é a escolha consciente do que fazer com ela.